Olá, guerreiros e guerreiras. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje vamos resolver questões do Estatuto do Idoso, a Lei 10.741/2003. Bem, para quem não me conhece, me chamo Jota, do canal J.Concurso. Eu estou aqui fazendo maratona de concursos com vocês, né? E hoje nós vamos ter essas resoluções aí de questões do Estatuto do Idoso, certo? São algumas questões e aí a gente vai dar um resumo geral antes de começar isso aqui, ok? A gente vai, antes de começar a primeira questão, eu vou dar para vocês aqui um resumo, né? Porque eu dando esse resumo, fica mais fácil para vocês responderem algumas questões. Esse assunto ele é muito importante, cai em muitos concursos. Então, por sua vez, eu vou fazer um resumo aqui, tá? Para que vocês entendam melhor. Bem, esse estatuto, eu vou digitar aqui, tá? É mais fácil para vocês. Deixa eu colocar aqui. E aí a gente vai desenrolando. Ele é uma ferramenta, tá? Então, é uma ferramenta essencial para garantir o respeito, dignidade e igualdade. Ok? Então, esse aqui é o primeiro passo que vocês têm que entender, tá? Então, ele é essencial para garantir esse respeito. Observem que tem prioridade na tramitação de processos tributários. Então, quais são as prioridades? Né? Veja, nós temos prioridades, tá certo? As prioridades. E nas nossas prioridades, nós vamos observar que ele tem em estacionamento, né? Lá no estacionamento. Ele tem prioridade em filas de bancos. Tem prioridade em filas de bancos. E tem prioridades em imposto de renda. Então, além disso, ele tem prioridade na tramitação de processo. Vou até colocar aqui, tá? Ó, prioridade em processo judiciais, tá certo? Então, processos judiciais. Essas aqui são as prioridades que temos a respeito do Estatuto do Idoso. Observamos que, além disso, o idoso ele deve ser acolhido em instituições adequadas, com respeito, autonomia e vontade. Veja, quando o idoso ele tiver acolhido, né? Então, quando ele estiver acolhido, mantém a autonomia do próprio idoso. Então, a autonomia do próprio idoso. E também tem que ser respeitada a vontade, certo? A vontade desse idoso, quando ele for acolhido. É importante lembrar que quando ele tem direito ao transporte público, que é importante, que é gratuito, quando ele tiver, vou colocar aqui, tá? Ó, ao transporte. Ao transporte, ele tem direito. Deixa eu colocar aqui. Quando ele for maior ou igual a 65 anos. Tá certo? A 65 anos. Então, lembrando que tem municípios que têm outras diretrizes, né? Outra lei, e tem uns que a partir de 60, tá? Mas de 65 anos, desde que ele comprove aqui, desde que ele comprove o quê? Que seja
baixa renda. Desde que ele seja baixa renda. E o que seria entender por baixa renda? Veja, por baixa renda é quando ele tem um salário aproximadamente de R$700, certo? De R$700. Ou seja, para entendermos melhor, quando ele tiver meio salário mínimo. Então, quando dividir per capita, a renda per capita, né? A renda da família, e for aí chegar a R$700, então nós temos aí considerado como baixa renda. Temos que lembrar também, esse quadro, fuleirinho aqui, você responde muitas questões, entendeu? Aos serviços, ele tem prioridade também aqui, ó. Aos serviços. Esses serviços aqui, ele vai ter prioridade aos serviços tanto públicos, olha, ele vai ter tanto serviços públicos quanto serviços privados, tá certo? Nesse caso aqui, vocês observam que tem como exemplo a saúde, temos como exemplo a saúde, nós temos, por exemplo, ao transporte. Né? Isso aqui estou colocando 2 exemplos, tá certo? Então, esses são serviços públicos e serviços também privados. Lembrar que os assentos preferenciais de transportes públicos, eles ficam em torno de 10%, tá certo? E quando for em transporte, deixa eu colocar aqui, quando for em transporte público, ele vai ter 10% das vagas. Não é? Então, 10% das vagas, ok? Porque tem pessoas que não dão nem direito, né? Tem uma recorrência de artigos. E essa recorrência de artigos, eu vou passar para vocês aqui, para que vocês mais ou menos tenham ideia do que artigos vocês mais estudarem, né? Dá prioridade aqui, tá? Não é uma regra, não. Mas você pode levar isso como atenção. Então, eu vou colocar aqui, ó, artigos. Vou colocar recorrentes. E esses artigos recorrentes, vocês coloquem o seguinte. Ele tem um artigo 3º, o artigo 3º recorrente. Nós temos o artigo 15, temos o artigo 15, o artigo 19. Nós vamos ter o 27, nós vamos ter o 34, nós vamos ter também o 71, temos também como 94, nós temos o 96, então não é uma regra, ok? Mas isso aqui significa dizer que são os artigos que são mais recorrentes, ok? Que mais cai em prova, assim, que a gente observa que cai em prova. Então é bom vocês darem uma olhadinha nessas questões aí, né? O bom é ler tudo, não é verdade? Porque nós temos exatamente, no todo o Estatuto do Idoso, nós vamos ter 118 artigos, ok? Então, 118 artigos. Vou até botar aqui, dos 118 artigos. Então, é bom vocês ficarem aí atentos. Vamos tentar voltar aqui para a primeira questão, tá certo? Então, vamos ver um da Fundatec, que diz o seguinte. Conforme o Estatuto da Pessoa Idosa, assinala a alternativa incorreta, né? Então, ele quer a errada, correto? Nós fizemos aquela tabelinha lá e vocês observaram que, de acordo com aquela tabelinha, dá para a gente responder aqui algumas questões, entendeu? Então, vamos entender aqui cada uma. Letra A. Todas as entidades de longa permanência ou casa-lar são obrigadas a firmar contrato de prestação de serviço com a pessoa idosa abrigada. Por mais que você veja isso aqui, essa palavra aqui, obrigada, e você achar que está errada, ela é correta,
tá certo? Porque toda entidade, aqui ó, toda entidade ela realmente é obrigada a firmar esse contrato de prestação de serviço com essa pessoa idosa, tá certo? Porque não é simplesmente chegar lá e ficar acasalada, acolhida e sem contrato nenhum, porque é contra a lei. Letra B. O acolhimento de pessoas idosas em situação de risco social por adulto ou núcleo familiar caracteriza dependência econômica para os efeitos legais. Aqui ele quer dizer o seguinte: o acolhimento aqui, tá certo, dessas pessoas idosas em situação de risco social caracteriza a dependência econômica. Caracteriza, sim. Caracteriza a dependência econômica. Por quê? Porque são pessoas que eles não podem prover seus próprios alimentos. Então ele necessita que ou um órgão público ou a família provenha esses recursos, tá certo? Letra C. Aos maiores de 60 anos, fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos, públicos, urbanos e semi-urbanos e serviços seletivos e especiais. Veja bem, você lembra da nossa tabelinha que a gente observou que não é simplesmente os maiores de 60 anos, né? E sim, são que os maiores de 65. Então, só foi essa observação aqui, ó. Não são 60 anos, são 65. Tudo está correto, mas aqui não são 60 anos. São 65. Sutil, né? Então, nós já temos aí nosso gabarito, letra C, como incorreto. A pessoa idosa tem direito à moradia digna, ok? No seio da família natural ou da substituta, ou desacompanhada de seus familiares, quando assim o desejar. Então, se o idoso desejar, ele vai para uma instituição, ele mesmo usa o cartãozinho dele, é aposentado, e ele fica acolhido numa casa de instituição. Tá certo? Vamos para a próxima questão. Acerca das medidas de proteção à pessoa idosa e da sua aplicabilidade, segundo a Lei 10.741/2003, o Estatuto da Pessoa Idosa avalia as afirmativas, então C vai ser certa e erradas. Vamos entender. É aplicada somente por omissão do Estado. Ele está dizendo que essas medidas aqui, ó, essas medidas de proteção, ele está dizendo que é só dada pelo Estado. E, na verdade, não é só dada pelo Estado, né? É dado também pela família e qualquer pessoa. Temos aí, quando ele diz somente, então aí é onde está o erro, ok? Porque pode ser família, Estado, sociedade, vou botar mais outra aqui, a comunidade. Então, temos aí, aqui como errado já, né? Porque não é somente o Estado. É aplicada em razão de sua condição pessoal. Bom, essas medidas de proteção aqui, que eu vou até destacar, essa medida de proteção, ela é dada aqui como razão de sua condição pessoal. Então, você observa aqui que a pessoa está vulnerável economicamente, precisando de ajuda do Estado, então, essa aplicação do medida de proteção realmente é dada em sua condição. Então, isso aqui está correto. É aplicada por falta, omissão ou abuso da família. E a gente observa que essa medida de proteção é por falta, por omissão ou abuso da família, realmente. Então, aqui nós temos como resposta C, certo? Então, aqui foi ECC. Então, a gente encontra ECC na letra A. Então, na letra A, nós temos como gabarito. Vamos para a próxima. 3. Com base no Estatuto da Pessoa Idosa, é assegurada a atenção integral à saúde da pessoa idosa por intermédio do Sistema Único de Saúde. Nós temos aqui o SUS, né? Ele aqui é o sistema que é responsável.
garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para a prevenção, promoção e proteção e recuperação da saúde, incluindo atenção especial às doenças que afetam preferencialmente as pessoas idosas. Em qual situação o idoso maior de 80 anos, tá vendo? Não será prioridade de atendimento preferencial sobre as demais pessoas idosas. Veja, nós temos aí o maior de 80, vou botar maior de 80 anos, como super considerado, né, o tal do super idoso, certo? É o considerado super idoso. Ele tem preferências. As preferências dele é sobre, né, sobre os demais idosos, certo? Só que tem uma opção que ele não pode ter preferência de atendimento. Tá vendo? O atendimento preferencial. Onde será? Letra A. Em hospitais particulares. Bom, ele está dizendo aqui que não terá. Então essa resposta aqui é verdadeira. Então não é negativa. Em hospitais particulares ele tem prioridade sim. Tá certo? Como ele quer a não, então a gente ainda não chegou nela. Letra B. No caso de falta de medicamentos, na falta de medicamentos, ele tem prioridade sim sobre os outros. Medicamento ele está reduzido, falta medicamento e só lá tem uma porcentagem. E essa porcentagem que é dada aqui, ele vai ser para os maiores de 80 anos. Então, letra C. Quando não houver regra hospitalar definida. Se ainda existe dúvida, não tem nada explicando que ele não tenha preferência, então ele vai ter preferência automaticamente. Letra D. Nas situações de câncer terminal. Esse aí sim, esse que tem mesmo, não é verdade? Então ele vai ter ainda prioridade, mesmo ele estando com o chamado CA, né? O câncer, ele vai ter prioridade sobre as outras pessoas. E nós temos, por fim, a nossa letra E. Em casos de emergência. Veja, então nesse caso aqui, ele não terá preferência, justamente, né? Ele não terá preferência aqui nos casos que seja de emergência. Porque, vamos lá, A está mais grave, tá certo, do que B. Então, se A está mais grave do que B, está mais grave aqui do que B, então ele não terá prioridade, tá certo? Em questão de emergência. Então, ficamos com o gabarito letra E. Vamos à próxima. O 4. De quem é a obrigação de garantir à pessoa idosa proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade? Está perguntando aqui de quem é essa obrigação. Essa obrigação de quê? De garantir. Garantir a vida, né? Aqui é a palavra-chave, a vida e a saúde. Bom, nós observamos que ele tem aqui a sociedade, ele fala da sociedade, fala da família, fala do poder público, fala da família e do poder público, tá certo? E fala do Estado. Mas de quem é realmente esta obrigação de garantir? Veja, por mais que pareça correta a letra B, a família, né? Não vai ser a família. Por mais que pareça que seja a sociedade, também não tem essa obrigação. Poder público, não. Nós temos aí o Estado. Nós temos como gabarito a letra E, o Estado. O Estado em si, ele tem a obrigação de garantir a vida e a saúde através de políticas públicas, políticas sociais. Ok?
Vamos ver a próxima. A quinta questão diz o seguinte: quem tem a obrigação de garantir à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito, à conveniência familiar e à comunidade? Então ele está perguntando quem tem a obrigação de garantir isso aqui, ó. Tá vendo? Então agora não é só a vida, né? Ou a saúde. É todo esse rol aí no quesito quinto. Então veja, nesse caso, como está mais abrangente, vamos estar aqui entendendo a letra A. Apenas o poder público, nós vimos que o poder público ele não faz, não é? Apenas a sociedade também não é. Apenas a família e o poder público, vimos lá na anterior que não funciona. Da família, ok. Da comunidade, sim. A sociedade, sim. E do poder público. Veja que isso aqui é um conjunto. Então, um conjunto é da família, da comunidade, da sociedade e do poder público. Então, temos como gabarito já a letra D. Apenas organizações não governamentais, isso ainda não chegou lá. Tá certo? Então, vejam que não é difícil. Depois que você vai fazendo, você vai praticando e você vai entendendo melhor. Vamos para a próxima. Nós temos aí a sexta questão. Analise as asserções abaixo. As pessoas idosas a partir de 65, isso é importante, aqui ó, a partir de 65 anos, que não possuem meios para prover sua subsistência, nem tê-la provida por sua família, ou seja, não tem condições de sobrevivência economicamente falando, quando ele fala isso aqui, ó, dinheiro, ou de prover, ou a família também, ou seja, a família também não tem condições de suprir, então diz que tem um benefício mensal de quê? De um salário mínimo. Então, isso aqui é verdadeiro? Então, a gente vai observar que essa proposição aqui, ela é verdadeira. Isso está realmente atrelado a partir de 65 anos, no Estatuto. 2. Nós observamos aqui que o benefício já concedido a qualquer membro da família será computado para fins de cálculo de renda familiar per capita. Olha, isso aqui per capita, isso aqui vai ser por cabeça, tá certo? Por cabeça. Ele está dizendo aqui que vai ser a soma, tá certo? De toda a renda familiar e se refere ao LOAS, né? Veja, não é verdade, porque não se soma, tá certo? Não se computa, ou seja, aqui ó, não se soma para fins de cálculo de renda familiar per capita por pessoa. Por exemplo, eu tenho lá, tenho 65 anos, aí tem minha esposa com 65, já está aposentada, tem um salário dela, eu tenho um filho aposentado por invalidez, então eu vou somar tudo e aí, se der a renda de um salário mínimo, eu vou ser aposentado. Então isso aí ele não computa. Então significa dizer que é falsa aqui, tá certo? O 2 é falso. Vamos onde nós temos essa assertiva. Ele diz que a letra A, 1 é falsa. Não, 1 é verdadeiro. Então 1 não é falso, é verdadeiro. E 2 é verdadeira. Não, 2 é falsa. Ele está dizendo que na letra B, A1 é verdadeira? Sim, A1 é verdadeira. Ele está dizendo que A2 ela é falsa. Então, A2 realmente é falsa. Então, temos como gabarito a letra B. Todas as outras estão prejudicadas. Ok? Vamos para a próxima. E agora nós temos aí a sétima questão. E a sétima questão diz o seguinte: o Estatuto da Pessoa Idosa, Lei 10.741, 2003, define que o envelhecimento, fala-se aqui, é um direito personalíssimo e a sua proteção é um direito social, sendo obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida. Vimos isso lá na outra questão. E à saúde. Verdade. Mediante a efetivação de políticas sociais, correto, que permitam o envelhecimento saudável,
e em condições dignas. Quando uma pessoa passa a ser considerada idosa, de acordo com a legislação? Ele contou isso aqui tudinho para fazer essa pergunta. Quando a pessoa é considerada idosa? Pronto, a pergunta é essa aqui. Quando a pessoa é considerada idosa? Letra A partir da aposentadoria profissional, com qualquer idade. Veja que isso aqui já veio, então essa letra A, ela não faz jus, tá certo? Com aposentadoria voluntária e mais de 50 anos de idade, nós, na nossa tabelinha lá em cima, a gente não viu isso aqui. Foi outra idade. Letra C, a partir dos 60 anos de idade. Então, aqui já temos como gabarito, letra C. Realmente é a partir dos 60 anos. Então, é igual a 60 anos, nós consideramos idoso. Ok? Então, 60 anos, nós consideramos a pessoa idosa. A partir dos 65, não. A partir dos 65 foi a parte da gratuidade do veículo, lembra? De transporte. Não é 65, 60. Em qualquer idade, não. Qualquer, não é. Então, temos como resposta o sétimo a letra C. Vamos à próxima questão. Observamos também que na questão oitava, com base na Lei 10.741/2003, Estatuto da Pessoa Idosa, os alimentos serão prestados à pessoa idosa na forma da lei. Então, está falando sobre os alimentos. É uma lei civil, é uma lei penal, é uma lei fiscal e uma lei administrativa. Então, nós observamos que aqui ele fica penal, não, a gente não tem a parte penal, que seja alimentação. Isso está atrelado a um artigo, e está atrelado o artigo 11, tá certo? Então, o artigo 11 diz o seguinte, que os alimentos serão prestados à pessoa idosa na forma da lei civil. Então, nós temos como gabarito a letra A. Todas as outras estão prejudicadas, ok? Então, isso aqui se encontra no artigo 11, que é do capítulo 3, tá certo? É do capítulo 3. São que falam dos alimentos. Então, vamos ver a próxima questão. A nona questão. A nona questão diz o seguinte. A Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, dispõe sobre... Veja, nesse caso aqui, ele quer saber qual é o tipo, se é uma lei, né? Ele quer saber aqui, ó, dispõe sobre. Então, ele quer saber se é uma lei, ele quer saber se é um estatuto, ele quer saber se é um decreto. Então, veja, a letra A, o Estatuto da Pessoa Idosa e das outras providências. Então, vamos lá. Letra A, o Estatuto da Pessoa Idosa e das outras providências. Sim, então, já temos de cara com o gabarito a letra A. Nós temos isso aí, realmente. A Lei Maria da Penha, aí já seria outra coisa. O Estatuto da Criança e do Adolescente, também não. E diretrizes, não. Então, essa aí é fácil, né? Então, a nona questão, nós temos como gabarito a letra A. Nós temos a 10ª questão. As medidas de proteção à pessoa idosa são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Então, sempre que forem ameaçados ou violados, essa proteção ela tem que ser aplicada. E ele está perguntando qual da alternativa abaixo estão corretas. Está vendo aqui, ó? Geralmente, quando tem essas questõezinhas assim, a pessoa se atrapalha e não observa aqui, né? Esse finalzinho. Então, apenas ele quer na questão 10. Por ação ou omissão da sociedade do Estado? Sim. Por ação, uma omissão da sociedade ou do Estado. Então, isso aqui eu levo ela como verdadeira. Então, aqui a gente tem por falta, omissão ou abuso da família, um curador, uma entidade de atendimento. Sim, isso também consta. Então, se ela tiver desconsiderar a lei, violar a lei, né, sobre o idoso, então ela vai ter a medida de proteção. Essa também é correta. Vamos a 3.
Em razão de sua condição pessoal, principalmente, né? Principalmente da condição pessoal. Então, a gente vê que é verdadeira também. Então, estão apenas os itens corretos. O 1, o 2 e o 3. E encontramos isso na letra B. Então, gabarito B. Próxima questão. A Lei 10.741 de 2003, Estatuto da Pessoa Idosa, garante diversos tipos de prioridade. Né? Nesse sentido, assinala a opção correta. Observa aqui que nós estamos falando da prioridade no atendimento da pessoa idosa e lembrando da idade. Nós temos pessoa idosa, ela igual a 60 anos, tá certo? E nós temos o super idoso, que é 80 anos. Então, o que é que ocorre? Nós observamos aqui que o que vai falar a questão vai ser sobre essa prioridade aqui. A letra A, a garantia da prioridade compreende prioridade no recolhimento do imposto de renda. Letra B, a garantia prevê a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à pessoa idosa, desde que maiores de 70, sabe que não, né? Não falamos 70. Nossa folhinha lá, nosso resumo. Entre as pessoas idosas, é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos. Tem alguma coisa aqui que chama atenção? Então, essa aqui está correta. Temos gabarito, a letra C. Essa aqui, prioridade especial aos maiores de 80 anos. Letra D. A garantia compreende a priorização do atendimento da pessoa idosa por sua própria família. Não, né? Em detrimento do atendimento auxiliar, também não. Inclusive que não possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. Então aqui já está negando. Então ficamos aí com a alternativa C como gabarito. Próxima. Nós temos aí agora a questão 12. Conforme o artigo 9º, deu o artigo aqui do Estatuto da Pessoa Idosa, Lei Federal número 10.741/2003, garantir à pessoa idosa a proteção à vida, à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade, é obrigação, aquela mesma história. De quem é obrigação, tá? Ele quer saber isso aí. A gente viu que da família, não. Essa parte aqui da dignidade, do envelhecimento, né? Saudável, por mais que pareça que a família que é importante, no caso não é. Então a família não faz parte, a sociedade não, justiça a gente não viu isso, então resta a letra C. Então temos gabarito aí, a letra C, ok? Vamos para a próxima. Agora nós vamos trabalhar com a questão 13. Assinale a alternativa que indica a idade mínima para que uma pessoa seja considerada idosa. Essa é muito fácil, não é verdade? Então, de acordo com o Estatuto da Pessoa Idosa. 75, não falamos, na letra A. Letra B, 55, não falei. Letra C, 60 anos, deixa stand-by. 65, você poderia ficar confuso aqui nessas duas, letra C e letra D. Mas lembrando, 70 anos, letra E. Não, a gente não falou disso aqui. Então, aqui você poderia ficar na dúvida. 65. Mas quando falar, considerar a idade mínima, não tenha dúvida mais. A idade mínima é igual a 60 anos. Ou seja, a pessoa só é idoso com 60 anos. E 65 é questão do transporte, lembra? Então, aqui, gabarito, a letra C. Próxima questão. Nós temos aí agora o 14. E diz o seguinte: segundo a Lei 10.741/2003, Estatuto da Pessoa Idosa, assinalar a alternativa que preencha a lacuna corretamente. É obrigado, pergunta-se qual da alternativa se encaixa aqui, garantir à pessoa idosa proteção à vida. Isso aí, então, ficou mais fácil. A saúde.
Veja que vai se repetindo e você vai ficando sabendo e de cara você já responde mais rápido. Então a gente já viu que nenhum aqui, nem a família, nem sociedade, nem de todos. Então isso aqui sempre é o próprio Estado, né? A gente sabe que é o próprio Estado. Então nós temos como resposta alternativa letra B. Questão 15. Discriminar a pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso aos meios de transporte, é crime e prevê como pena, veja, observa aqui. Nós vamos falar sobre detenção e reclusão. No Estatuto do Idoso, nós temos as duas modalidades. Nós temos detenção e nós temos a reclusão. Certo? Nós temos essas duas formas, detenção e reclusão, apenas, né? Lembre o seguinte, a detenção, ela vai de 6 meses a 1 ano, podendo se estender a 3 anos, todas com multa, tá certo? Então, vou botar aqui, mais multa. Então, essa parte da detenção. Lembrando que a reclusão, nós vamos ter também de 6 meses a 1 ano, mais multa. Ela pode partir de 1 ano até 4 anos e a máxima no Estatuto da Pessoa Idosa são 5 anos. Então você tem que observar que tem as duas. Então não tem como correr aqui, né? Se pareceu detenção, já ficava aí na dúvida. Mas também teve reclusão. E aí? Então tem que dar uma lidinha, infelizmente. Bancas que gostam de penas tem que observar muito. Lembrando que tem um detalhe importante quando a pena é aumentada, tá certo? A pena ela é aumentada, lembrar que quando tem aumento de pena, vou botar aqui, ó. Vou botar aumento de pena. E esse aumento de pena, ela é de 1/3. Ela é 1/3, mas se a vítima se encontrar sobre os cuidados ou responsabilidade do agente. Entendeu? E lembrando que nisso aí não há crime se a negativa de crédito for motivada por superendividamento da pessoa idosa. Então, se disser que vai ter 1/3 porque ela está em endividamento, superendividamento e quer mais dinheiro, então não é correto. Lembrar que ela pode também ter uma pena aumentada da metade se tiver lesão corporal. Vou até botar esse detalhe aqui. Ó, se tiver uma lesão corporal, isso aqui é um C, tá? Lesão corporal, perdão, uma lesão corporal, e essa lesão corporal, ela for de natureza grave, certo? Ela for de natureza grave. Se for de natureza grave, ela é da metade. Tá certo? Então, metade é o quê? 1/2. Vou botar aqui ó, um mais para saber que é de aumento. E se ela tiver uma lesão levada à morte, que essa lesão levou à morte, você lesionou o idoso e dessa lesão levou à morte. Então, a pena é triplicada. Tá certo? Então, é triplicada essa pena. Então, lesão corporal grave, ela aumenta só a metade da pena, né? Então, por exemplo, 6 meses, ela ainda tem aqui um aumento de 1/2. Se for 3 anos, aumenta-se de 1/2, por aí vai. Então, temos essas duas aqui, né? Nós temos a reclusão e nós temos a detenção. E tem pessoas que não sabem a diferença daqui dos dois, detenção e reclusão, né? Detenção inicia em regime
semiaberto, né? Semiaberto. E reclusão em regime fechado. Inicia-se justamente em regime fechado. Então vamos à nossa questão aqui. Então ele diz que discriminar a pessoa idosa, dificultando o transporte, ele é detenção, reclusão ou detenção e reclusão. Bom, de antemão, quando fala-se de transporte, ela vai ser de reclusão, certo? Lembrar que é de reclusão. E quando for reclusão, nós observamos que pode chegar de 6 meses a 1 ano mais multa. Tá aqui, ó, 6 meses a 1 ano ou multa. Pode ser de 1 a 4 e a máxima pode ser de 5 anos. Lembrando aqui que nesse caso, como não é tão grave assim, né, que é só dificultando, impedindo que o acesso ao meio de transporte, então nós temos ele de 6 meses. Porque não é tão grave, entendeu? Então, 6 meses a 1 ano. E a multa acompanha. Veja que a multa acompanha em todas as alternativas. Está vendo aqui? Então, só nessa questão aqui máxima de 5 anos que não temos multa. Tá certo? Aí, sem multa. Ok? Então, vamos ter aqui como alternativa a letra B. Vai ser a questão 16, né? Então, vamos ver. Fundamentada a Lei 10.741/2003, Estatuto da Pessoa Idosa, assinalar a alternativa que preencha a lacuna corretamente. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que fique como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a, em qualquer instância. Então, a gente observa aqui que se fala-se de quê? Da pessoa idosa. Então, quando se fala-se assim da pessoa idosa, quando se fala-se em processo de tramitação, que vimos lá no comecinho, que é a prioridade que eles têm, então, eles estão falando aqui pessoas com 60 anos. Tá certo? Então, aqui nós temos como gabarito a letra C. Ok? Do 16. Próxima questão. Observamos no 17 que Dona Alzira tem 75 anos e desconhece as garantias de descontos regulamentadas pela Lei 10.403, que altera o Estatuto da Pessoa Idosa. Segundo a referida lei, o direito a descontos pelo menos de 50% é garantido. Então, isso aqui a gente vai entender aqui quando você tem o direito, quando o idoso, né, já tem 65 anos, mais que idosa, né, já chegando super idoso. Então, a partir do momento que ela tivesse já 60 anos, então ela já teria esse direito. E qual é o direito? O direito de ingressos por eventos artísticos, nós temos culturais, esportivos e lazer. Esse daqui é garantido a toda pessoa idosa. Tá certo? Então, 50% de desconto em tudo isso aqui. É só mostrar quem? Mostrar a carteirinha. Mostrar o RG. Mostrou o RG, tem 50% aí, justamente, de desconto. Tá certo? Temos como alternativa a letra A. Vamos à próxima. 18. No 18 nós temos a Lei 10.741 de 2003, conhecida como Estatuto da Pessoa Idosa, estabelece direitos específicos. Nós temos os direitos específicos para assegurar a dignidade, o respeito, a qualidade da vida das pessoas com 60 anos ou mais. Quando fala em 60 anos ou mais, então nós estamos falando de um idoso. Não é isso? No contexto de oficinas de esportes, qual alternativa abaixo reflete corretamente, quer saber a correta, um dever do facilitador para garantir os direitos estabelecidos pelo Estatuto?
ele quer saber garantir esse direito estabelecido. Nós temos aqui na questão 18. A gente vai lá para a resposta correta, que vai ser a letra D, porque eu já vou comentar lá direto, que é o seguinte: é responsabilidade do facilitador adaptar as atividades físicas das oficinas, tá certo? Física das oficinas, às capacidades dos participantes, ou seja, tem que saber a limitação de cada um, tá certo? Porque não pode dar uma atividade a uma pessoa que tenha menos desenvolvimento do que a outra, porque não vai desenvolver, garantindo que sejam adequadas ao seu estado de saúde e condições físicas. Ok? Então, esse aqui é o correto. Facilitador, pessoas que trabalham justamente com oficinas para essas pessoas. Ok? Então, vamos à próxima. Nós vamos para 19. Segundo o Estatuto do Idoso, no que se refere ao direito do transporte, de novo, cai muito, tá vendo? Direito a DMTEC aqui, DMTEC. Ficou estabelecido que os maiores de 65 anos fica assegurada a gratuidade nos transportes coletivos, públicos, urbanos e os semi-urbanos. Para acessar essa gratuidade, qual documento é aceito? Então, veja, somente o RG, botou aqui um apenas. E aí? Não, eu posso mostrar o RG, eu posso mostrar o CPF, porque o CPF ele não tem a data de nascimento, então tem que ter a data de nascimento para comprovar. Isso é que é o mais importante. Apenas o CPF? Não, porque pode ser também o RG. Apenas a carteira do idoso? Não, não apenas a carteira do idoso, porque pode ser o RG e pode ser também o CPF e outro documento que comprove. Pode ser o que também aqui? Pode ser uma CNH, sei lá, de repente ele tem um CNH, uma carteira de trabalho, apenas comprovante de cadastro único? Não. Então aqui é o que? Qualquer documento pessoal que comprova a sua idade. Então temos como resposta a letra E. Vamos para a próxima. Nós temos a 20. Nos termos do Estatuto do Idoso, é correto afirmar. Veja, nessa questão 20, nós vamos observar sobre os alimentos que são prestados. É aquela forma lá. Qual é a forma de lei? Tá certo? Então, a forma da lei é sempre a lei civil. Sempre. Então, a letra A. Os alimentos à pessoa idosa serão prestados de forma da lei civil. Então, não tem nem que pensar aqui, Tá vendo? Lei civil. Então, é justamente essa que eu havia falado. Temos como gabarito a letra A. Aí fala aqui depois destinado a regular direitos assegurados à pessoa de idade com superior a 65 anos. Aí começa aqui a encher linguiça. Então, lembrar que só tem para a questão quando falar de prestação de alimentos, vai ser a lei civil, tá certo? Não esqueça desse detalhe. Vamos ver a última questão. O Estatuto do Idoso, da Lei 10.741, no seu artigo 3º, lembra que eu falei lá da relação dos artigos? Então, o artigo 3º, ele também é cobrado. Ele estabelece a obrigação de quem? Da família, da comunidade, da sociedade, do poder público. Assegurar a pessoa idosa com absoluta prioridade a afetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Com base nessas informações, que não foram poucas, descritas, ele quer saber somente a opção correta. Vamos lá. Letra A. A pessoa idosa tem seus direitos garantidos em lei. Sim. Muito já foi conquistado, mas temos muito ainda para buscar. De acordo com isso aqui. A pessoa idosa tem apenas parte de seus direitos. Então, isso aqui negativo a gente já cortaria.
A pessoa idosa não apenas tem seus direitos garantidos em lei, como também consegue usufruir de todos os direitos livremente. Não apenas tem direitos garantidos, mas que todos os direitos livremente. Não são todos de acordo com o que manda a lei. A pessoa idosa tem seus direitos garantidos em lei e toda a sociedade tem conhecimento desse direito. Nem toda a sociedade tem conhecimento desses direitos, né? A pessoa idosa tem deveres que, não cumpridos, não poderá ter acesso aos seus direitos. Então, isso é essa restrição, tá certo? Então, sobrou para a gente a letra A. Então, nós temos como gabarito a letra A. Então, já tem seu direito garantido, mas não é um rol taxativo. Ele ainda busca muitos, né? Ainda. Então, ou seja, não é um rol taxativo, tá? Bom, pessoal, aqui terminamos com a questão 21, tá certo? Agradeço a todos aí, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Se eu contribuir de qualquer forma aí, tá certo? Ativa o sininho, dá um joinha, tá certo? Se inscreve, aqui ativa o sininho e aí vai ajudar muito o canal, tá certo? E aqui sempre que tiver vídeo novo você vai ficar sabendo, a gente vai enviar, sobe os vídeos e vocês vão praticar comigo, juntos, ok? Obrigado, pessoal, até a próxima.